Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou Rodrigo Mendonça Marques e aqui continuaremos nosso estudo sobre a Lei 8.213 de 91, a lei que rege sobre o INSS e as demais perdão, e as demais campos, né, da Previdência Social. Vamos continuar aqui, aula segunda, título 2, do Plano de Benefícios da Previdência Social, capítulo único dos regimes da Previdência. Isso é rapidinho, tá? A Previdência Social compreende o artigo 9º, né? 1. O regime geral da Previdência Social, aquele que provavelmente você é filiado até agora, mas você vai ser filiado ao regime próprio, né? Porque você vai passar em concurso. E 2. O regime facultativo complementar de Previdência Social. Esse regime facultativo complementar, você já sabe, porque você estudou a Lei 8.212, comigo ou não, é aquele que você completa com a parte do seu salário o destinado à Previdência, a fim de conseguir um maior salário no ato da sua aposentadoria, tá ok? Parágrafo único. O regime de previdência social, o famoso RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º dessa lei, exceto as de desemprego involuntário, que é objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, que trata o artigo 21, lá, parágrafo 2 do artigo 21, lá da Lei 8.212, quem estudou, se você não lembra, se você tem dúvida, só checar lá para ver, tá bom? O que a gente precisa lembrar agora é o seguinte: desemprego voluntário, quando você é demitido e você tem direito ao famoso seguro-desemprego, esse seguro não é bancado pela Previdência Social. Seguro-desemprego não é bancado pela Previdência Social, e sim pelo Ministério do Trabalho, tá bom? Eu já vi gente que estuda para esse concurso encucada com seguro-desemprego. Esquece seguro-desemprego, tá bom? Aqui a Previdência Social, ela não é responsável por isso. Vamos continuar, gente? Título 2 do Regime Geral da Previdência Social. Capítulo 1 dos beneficiários. Artigo 10. Os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos da seção 1 e 2 desse capítulo. Gente, segurado é aquele que trabalha e que é contribuinte, né? Seja como contribuinte da empresa, individual, facultativo, o que for. E dependente é quem depende desses segurados. Por exemplo, a filha de um rapaz que trabalha na empresa X, ela depende dele para subsistência, né? Vamos supor aí uma menina de 12 anos. E vamos supor que esse rapaz, que contribui com a Previdência Social, ele venha a falecer. A mãe é dona de casa, também não tem renda própria, então eles... Perdão, eu tive que cortar aqui. Ou seja, tanto a esposa quanto a filha do segurado terão direito à pensão por morte, ok? Ou seja, a menina e tanto a esposa também, né? Elas também são seguradas como dependentes, ok? Elas não contribuem diretamente, aliás, não contribuem de forma alguma, mas se a pessoa da qual elas dependem a subsistência vier a falecer, como no exemplo, elas estão seguras a respeito da questão financeira, tá ok? Seção 1 dos segurados, artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência são as seguintes pessoas físicas. 1. Como empregado. Gente, isso que eu vou ler agora já está reproduzido também na Lei 8.212, tá, de 91. Só você procurar aqui no canal, eu fiz as aulas dela também, estudei também ela. E lá você entende melhor, com detalhes, o que cada linha significa, tá bom? Aqui eu vou só dar uma lida e passar por cima conforme for o caso, tá ok? Mas também aqui é muita coisa autoexplicativa, né? Vamos lá, aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor e empregado. B. Aquele contratado por empresa de trabalho temporário, define legislação específica, presta a serviço para atender a necessidade transitória de substituição do pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Ou seja, o trabalhador temporário também entra nessa, inclusive esses de final de ano, que é muito comum agora na época das festas, né? C. O brasileiro estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Se ele vai trabalhar no exterior, mas para uma empresa brasileira, não tem conversa, ele é segurado do regime geral, tá bom? Segurado obrigatório. E
O brasileiro civil, que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o brasileiro é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser segurado na forma de legislação vigente do país do domicílio. Se você leu, não entendeu, tem dúvida, eu explico essa linha melhor no meu conjunto de vídeos da Lei 8.212 de 91, tá bom? Como eu disse. A linha F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Cuidado por adianta, caso a maioria do capital não seja daqui do Brasil, então ele não é segurado obrigatório. Ele pode ser segurado, mas não é obrigatoriamente, ok? Ele pode ser segurado pelo regime do país de maior capital votante, tá bom? A linha G, o servidor público ocupante de cargo de comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Famosos cargos comissionados. Um exemplo, o secretário de Justiça, ou de segurança do seu estado, por exemplo, ele é um comissionado, ele também é um segurado obrigatório, tá bom? H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, né? Autoexplicativo. I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvos quando coberto por regime próprio de previdência. Cuidado, né? Ele não é um segurado obrigatório, se ele for coberto por um regime próprio lá, que a empresa ou o país de origem do organismo dele vem, tá bom? J, última linha. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Eu tive um momento de déjà vu agora. Inciso 5. Os que a gente está vendo agora são os segurados obrigatórios, né? Vamos para os contribuintes individuais. A. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos ou atividade pesqueira, mas com o auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos ou ainda das hipóteses dos parágrafos 9º e 10º desse artigo. Você já sabe que se a pessoa que explora atividade agropecuária de qualquer título numa área inferior a 4 módulos fiscais e não tenha empregados dentro de algumas condições, a gente vai rever aqui, e em regime familiar, ela é segurada especial. E o que é segurada especial, você já viu na Lei 8.212, se não viu, olha lá nos meus vídeos que você vai entender, tá bom? Aqui no canal mesmo. De qualquer forma, a gente vai rever isso aqui, né? B. Pessoa física, proprietária ou não, que expõe atividade de extração mineral garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Nesse caso, não há brechas para o segurado especial, ok? Se você explora atividade de extração, se você é garimpeiro, né? Igual lá o comendador da novela, você é um contribuinte individual em qualquer circunstância, tá ok? A linha C, o ministro de confissão religiosa é o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa também é contribuinte individual, tá bom? A linha E, porque a D foi revogada, o brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá do auxiliado contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Se o Brasil for membro efetivo e ele não é coberto por regime próprio de previdência, ele pode ser contribuinte. Obrigatório? Não. Contribuinte individual, tá bom? Cuidado com pegadinha, gente. Por isso é importante associar esses artigos bem, né? Cada um com a sua devida ordem. A linha F, o titular de fundo individual urbano rural, diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente, o sócio cotista que recebem remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para cargo de direção cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração. Não entendeu? Li rápido demais? Não tem problema. No meu conjunto de vídeos da Lei 8.212 você vai entender isso direitinho, tá bom? Eu insisto nisso porque se você começou a estudar por curso do INSS pela Lei 8.213, não adianta, você vai ter que passar na 8.212 e até porque é nela, né, melhor dizendo, que a instauração do INSS é autorizada, ok?
G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Sem relação de emprego. Quem trabalha em mais de um emprego e é registrado em ambos os empregos é outro caso que a gente vai dar mais pra frente. Tá ok? E H. Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Um dentista, por exemplo, que tem o próprio consultório, um psicólogo, ele é um contribuinte individual? É. Porque ele exerce atividade econômica, né, legalizada, imagina, partindo do princípio que ele tem diploma, ganha lá o dinheiro dele e ele precisa contribuir. E ele contribuindo sendo segurado individual, ele vai ter direito à aposentadoria, tá ok? Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Os famosos freelancers, né? Também entram nessa. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio de eventual terceiros na condição de. E agora a gente vai rever sobre os segurados especiais, né? Segurados especiais você também entende na Lei 8.212. Eu tô fazendo esses vídeos partindo do princípio que você já estudou ela, tá? Se você não estudou, repito, tem aqui uma playlist no meu canal com todas as 15 aulas a respeito da 8.212. Caso contrário, vamos rever comigo aqui. A linha A. Produtor, seja proprietário, usufrutário, possuidor, assentado, parceiro ou meio otorgados, comodatário ou arrendatários rurais que exploram a atividade. Vamos lá. Virando a página. 1. De agropecuária, né, até 4 módulos fiscais, ok, isso eu acabei de falar. De seringueiro ou extrativista vegetal, não confunde com garimpo, por favor, que exerça suas atividades nos termos da Lei de 2000 e faça das atividades o principal meio de vida. Essa Lei de 2000, ela impõe uma série de limitações a esses trabalhadores, em resumo, tá? Se ela não sair no edital, é até aí que a gente tem que saber, tá bom? Linha B, o pescador artesanal ou assemelhado que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida. Famoso pescador, né? A linha C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 ou a este equiparado do segurado de que tratam as linhas A e B desse inciso, que comprovadamente trabalha com o grupo familiar respectivo. Ou seja, a mulher do dono dos módulos e o filho maior de 16 que trabalham ali no local, eles também são segurados especiais, tá ok? Lembrando que o segurado especial, quando ele se aposenta, ele só ganha o salário mínimo, tá bom? Nunca mais que isso. Mas existem aberturas na lei que permitam que eles tenham uma previdência complementar, que a gente vai ver mais pra frente também. Parágrafo 1º. Entende-se como regime da economia familiar a atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Esse sem a utilização de empregados permanentes, quem estudou a Lei 8.212 sabe que tem exceções, tá? E a gente vai ver. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitamente, ou seja, junto, né, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Gente, isso em todos os casos, tá? Se você trabalha em 2 empregos, é registrado nos 2, você é segurado obrigatório no caso, né, pelos 2, tá bom? E como que vai ser levantado a sua contribuição, a gente vai entender mais pra frente, ok? Mas eu aproveito para fazer esse comentário também. Parágrafo 3º. O aposentado pelo regime geral que estiver exercendo ou que voltar a exercer a atividade abrangida pelo regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições que trata a Lei 8.212, nossa amada Lei de 91, para fins de custeio da nossa seguridade. Resumo de conversa. Aposentado voltou a trabalhar, ele vai voltar também a contribuir com o regime geral, tá bom? Com a seguridade, no caso, né? Sem grilo. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do regime geral da Previdência antes da investidura. Ou seja, se o cara lá é metalúrgico e ele é regido pelo regime geral, e ele vira um líder sindical, um diretor, ele continua afiliado ao regime geral, por exemplo, ok? Isso não muda. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante do cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital municipal, sem vínculo efetivo com União, Estados, DF e municípios, suas autarquias, ainda que em especial e fundações. Ou seja, são contribuintes gerais
salvo se cobertos por regime próprio, tá bom? Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 ou a esse equiparados deverão ter participação nativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então o casal lá trabalha no lado dos 4 módulos fiscais deles, cultivam, vivem daquilo, contribuem lá com os 2%, 2,3% no máximo, a gente vai ver isso melhor. E o filho maior de 16, só de vez em quando, só de final de semana que ajuda os pais, né? De dia de semana ele vai pra cidade estudar, estuda, faz faculdade. A história é bonita, mas o filho, infelizmente, se ele quiser ser um segurado especial, ele ou vai ter que trabalhar ativamente na obra, no módulo, ou vai ter que ser um segurado facultativo, tá ok? Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar tempo empregado, olha lá, contratados por prazo determinado ou de trabalhador decretado em lei 105 do caput, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Não é 120 dias do ano civil, são 120 pessoas por dia do ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção da sua doença. Eu falei disso aqui na 8.212, mas vamos revisar, vai? Porque isso é uma brecha enorme para pergunta para a CESP. 120 pessoas quer dizer o quê? Significa que eu posso, por exemplo, colocar lá uma pessoa por dia durante 120 dias para trabalhar na minha área. Significa que eu posso colocar 2 pessoas por dia por 60 dias para trabalhar na minha área. Você entendeu? Você entendeu, né? Seja em períodos, seja em dias consecutivos ou seja em dias intercalados. Como a gente está falando de dias, estamos falando de 24 horas. E eu posso converter isso em horas de trabalho. Então, se uma pessoa trabalhou para mim por 8 horas, 8 não, vamos deixar mais fácil, vai, por 12 horas, significa que eu tenho 119,5 pessoas por dia para trabalhar na minha obra, no meu módulo, perdão. Se eu queimei o seu cérebro, volta o áudio aí e pensa que você vai entender, ok? E se essa pessoa se machucar, por exemplo, durante o trabalho na minha terra, ela vai receber o auxílio-doença. Enquanto ela receber o auxílio-doença, isso não vai ser computado como dia de trabalho. Tá certo? Tá certo. Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Eu vou rever isso aqui direitinho, porque quando eu fui fazer do 8.212, eu errei, né? Eu até corrigi, coloquei lá na hora de editar o vídeo eu vi, aí coloquei lá uma correção por escrito, mas creio não fazer isso de novo agora. 1. Outorga, por meio de contrato escrito de parceria, ameação com mandato de até metade do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos, lógico, né? Desde que outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Resumo da conversa aqui. Eu posso ceder até metade da minha terra pro meu primo, pro meu irmão, pro meu amigo, pro meu colega, e a gente continuar a trabalhar exclusivamente da terra. Seja na parceria, seja ele também que seja da minha família, não interessa o que for. O que não pode ser é eu ceder a minha terra e esse cara ser subordinado a mim, ele ser meu empregado, ser pago por mim. Isso já muda a situação. A gente já muda isso para, no caso, o parágrafo anterior, ok? Inciso 2. A exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Significa que eu posso usar a minha casa, dentro dos meus 4 módulos, para atividade turística. Eu posso até fazer um hotelzinho ali, desde que não seja por mais de 4 meses no ano, tá bom? Passou disso, se o meu hotel funcionar 121 dias no ano, nesse dia 121, eu paro de ser segurado especial, tá ok? Mas dentro desse limite eu ainda continuo segurado especial. 3. A participação em plano de previdência complementar, olha lá, instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ou seja, eu posso ser então contribuinte da previdência privada do Bradesco, por exemplo, e continuar segurado especial? Não é previsto aqui na lei. Mas
Se eu participar de um plano de previdência complementar da classe que eu seja associado porque eu sou um produtor rural, aí é outra história. Aí pode, ok? Ok. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte do grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiado por um assistente oficial do governo. Autoexplicativo, só não esquece, tá bom? Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade do processo de beneficiamento de seleção artesanal na forma lá da 8.212 que a gente leu lá. Se não lembra, só buscar lá, tá bom? Inciso 7. A incidência do imposto sobre produtos trasladados IPI sobre produtos das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 12 que está mais para frente. Só lembra aí, né, do IPI. Parágrafo 9. Não assegurar especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, vamos lá. 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere ou do menor benefício da pensão continuada previdencial. Também o benefício previdenciário pela participação no plano de previdência complementar, lá no que a gente acabou de ler. Inciso 4. O exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais, ou seja, o cara que for fazer parte, o segurado especial, que for fazer parte do sindicato rural, ele não sai dessa condição, ok? Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais. Observado, tá lá na 8.212. Auto-explicativo também. 6. A parceria ou ameação ou outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do 8º parágrafo desse artigo. Que eu acabei de dar o exemplo, né? Do cara ceder até metade da terra dele lá, tal, desde que não sejam subordinado. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda do menor benefício da prestação continuada da previdência social. Tem que ser uma renda complementar, tá bom? Por último, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício da prestação continuada da previdência social. Ou seja, se alguém da família dos segurados for lá, toca o seu violãozinho, ganha um dinheirinho com aquilo, isso também não tira ele desse caso, ok? Vamos para o 10º parágrafo. O segurado especial fica excluído dessa categoria, agora outro lado, né? A contar, presta atenção, a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput desse artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15, que a gente vai ver, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º desse artigo. O inciso 7 é aquele que caracteriza um segurado especial. A gente tá vendo isso até agora, pelo amor de Deus, se você esqueceu, dá uma olhada lá. Ou seja, isso vai ser cortado dele na hora, ok? B. Eu cortei um pouco da linha aqui de baixo, mas vamos lá, vai. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, ressalvado nos dispostos do inciso que está vendo aí, sem prejuízo do disposto do artigo 15. Os incisos que está vendo é aqueles que são as exceções, a gente acabou de ler. O artigo 15 você vai entender melhor mais para frente. C. Tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário, quer dizer, se o cara lá, se um deles arranjar um emprego da família registrado, então ele perde essa condição. E D. Participar da sociedade empresária simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações lá do parágrafo 12 que a gente vai ver daqui a pouco. Essas linhas que a gente falou até agora, se forem desrespeitadas, como segurado especial, o trabalhador vai ser excluído do regime na hora. Agora, o que a gente vai ler agora vai ser no dia seguinte do acontecimento. Vamos lá. 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente do mês, desculpa, falei dia, né? Primeiro dia do mês subsequente da ocorrência, perdão, tá? Quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de. Primeiro dia do mês seguinte, tá, gente? A. Utilização de terceiros na exploração da atividade, ao que se refere o parágrafo 7º. É aquela história, né? Passou ali das 120 pessoas por dia. Já era. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no 3 do artigo 9 mesma coisa. C. Os dias de hospedagem a que se refere o artigo 2 do 8º parágrafo desse artigo. Aqui 120 dias, né?
Parágrafo 11, tudo isso que a gente falou até agora se aplica ao cônjuge ou companheiro do produtor, ok? Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, sociedade simples, propriedade individual, como titular de empresa individual, limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Você está vendo aqui ramo de construção, ramo econômico? Não. Agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Considerada microempresa nos termos de lei complementar lá de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que ele continue trabalhando na sua área. E que também todo mundo que participe da empresa seja um segurado especial e que a empresa fique na cidade que ele trabalha ou na cidade vizinha limítrofe, ok? Ou seja, se for uma sociedade empresária pequena, do ramo da roça, vamos dizer assim, todo mundo participa dela, for segurado especial, e ela ficar na cidade ou na cidade do lado, beleza, ele continua sendo segurado especial. Fora disso, não, ok? Vamos ler agora o artigo 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União. A gente está falando de outro artigo agora, tá, gente? É outro assunto. Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral do previdencial com substância nessa lei, desde que amparados pelo regime próprio do previdencial. Seguinte, você vai trabalhar no Exército, você vai trabalhar para o estado do Tocantins, você é um servidor público, ok? Militar ou civil. Você é excluído do regime geral de previdência social. Contando que para o lugar que você vai servir, que você vai trabalhar, tenha seu regime próprio. Se não tiver regime próprio, você continua no regime geral, tá bom? Para o primeiro, caso o servidor ou militar venha exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Seja o militar que trabalhar ou prestar serviço individual, né, virar contribuinte obrigatório, ele vai ter que prestar, ele vai ter que contribuir da mesma maneira, ok? Parágrafo segundo, caso o servidor militar, amparados por regime próprio, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, né, permanecerão vinculados ao regime de origem, obrigados as regras que cada um estabeleça acerca de sua contribuição. Ou seja, se você é militar, você vai trabalhar para um lugar que não permite essa concomitação, você vai continuar sendo segurado do primeiro regime do que estava antes, ok? Artigo 13. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Ou seja, desde que ele não trabalhe com contribuinte individual, ou segurado especial, ou segurado obrigatório, tá bom? A partir de 14 anos você já pode ser um contribuinte da Previdência Social. Artigo 14. Consideram-se 1. Empresa. A firma individual ou sociedade que assume a atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades de emissão pública direta, indireta ou fundacional. No artigo 212 explico melhor isso, tá? 2. Empregado doméstico, a pessoa ou família que administra o serviço sem finalidade lucrativa é empregado doméstico. Parágrafo único. Equipara-se a empresa para efeitos dessa lei o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obras de construção civil em relação ao segurado que ele presta serviço, bem como a cooperativa, associação, entidade de qualquer nacionalidade, a missão diplomática é a repartição consular de carreiras estrangeiras. Ou seja, se você é uma pessoa física, mas você vai fazer uma obra na sua casa, você vai, por exemplo, construir a sua casa, as pessoas que trabalham na sua obra, elas vão ser seguradas e você vai ser a empresa nesse caso, entendeu? Estou só dando um exemplo aqui dentre os vários aqui no parágrafo, tá bom? Na 8.212 eu explico isso também melhor. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. É lógico, né? Se você está recebendo seu auxílio doença, você está afastado pelo INSS, não tem como você trabalhar, não tem como você recolher. Você está recebendo um benefício, então você não perde a qualidade de segurado nesse caso, ok? 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições, ou seja, eu parei de contribuir, e até um ano o segurado tem direito a todos os benefícios, ok? 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado cometido de doença de segregação compulsória. Eu fiquei afastado pelo INSS, né, por auxílio doença, eu sarei, eu me recuperei, eu tenho até um ano como mantenedor de qualidade de segurado, ok?
4 até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Quer dizer, quando você é preso, você mantém a sua qualidade de segurado. E quando você sai da cadeia, você tem até 1 ano como segurado, ok? 5 até 3 meses após o licenciamento, o segurado é incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Quando você vai prestar o exército, força militar, de qualquer gênero, você continua como segurado, se você obviamente já tivesse condição. E quando você quando você é desvinculado dessa corporação, você tem aí 3 meses como segurado ainda, tá bom? Não é 1 ano, igual o caso até agora, são 3 meses. Inciso 4, até meio ano após a cessação das contribuições, o segurado facultativo, né? Ao contrário do segurado comum, o segurado facultativo é só meio ano após parar de contribuir, tá bom? Parágrafo 1º, o prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda de qualidade de segurado. Ou seja, aquele cara que já deu 120 contribuições, independente do valor, desde, claro, pegue o valor mínimo, né? Seguidas e parar de contribuir, né? Ele vai ter 120, vai ter 2 anos de proteção. Ele vai ter 2 anos como segurado, ok? Nesse caso, desde que ele satisfaça essa condição, tá bom? Parágrafo 2º, os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ou seja, mais 1 ano se o cara que contribuiu 120 meses consecutivos provar que está desempregado, ok? Parágrafo 3º. Durante o prazo desse artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Todos. Então, se o cara, por exemplo, durante que ele estiver desempregado, dentro desses prazos estabelecidos, ele quebrar a perna, ele vai receber, por exemplo, o auxílio acidente, tá bom? Ou a mulher vai receber o salário da maternidade. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de ser segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de conselho de segurança social para acolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados nesse artigo e seus parágrafos. Ou seja, terminou os prazos, no dia seguinte, acabou, ok? É só isso que está especificando. Bom, galera, correções, comentários, sugestões, tem espaço no YouTube, tem aí os meus contatos pessoais na descrição do vídeo. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre os dependentes e sobre as formas de inscrições, tá ok? Forte abraço e tchau!